Bom dia a todos, meus queridos e minhas queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Queria agradecer a todos que me mandaram mensagens ontem, pelo aniversário do meu pai, depois eu vou contar para ele vai ficar seguramente muito feliz, né? E quero agradecer, enfim, a todos que têm me mandado comentários falando do trabalho que eu estou fazendo aqui para vocês, né? Então, hoje é 8 de fevereiro, nós estamos na lição 39, que declara: a minha santidade é a minha salvação, né? A nossa heroína aqui, que vocês vão checar lá no Instagram, ela está abrindo uma caixa que tem lá as ferramentas da salvação dela, inclusive uma bandeira branca. O cachorrinho tem uma bandeira branca, ela tem asas de anjo, o cachorrinho tem asas de anjo e nuvens de culpa voam para longe, né? E ela tem aqui, deixa eu ver o que que é. Ela tem uma espécie aqui de documento, de contrato, eu acho que ela assinou com relação lá à santidade dela, mas não dá para ler muito bem. Né, gente? Então, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso aprofundamento na metafísica das lições do livro de exercícios. E, como sempre, nós vamos começar com o Tom Wakechild, A Course in Miracles for Dummies, né? Então, deixa eu acertar essa câmera aqui, para vocês poderem me ouvir bem. Tem que ficar perto, né, do computador, senão o vídeo fica baixo, fica com o som baixo. Então, a minha santidade é a minha salvação. A lição 39 nos faz uma pergunta: se a culpa é o inferno ou é o seu oposto. O oposto do inferno deve ser a salvação, e numa terminologia religiosa, o céu, né? A sua santidade é a sua salvação. Mas o que isso realmente significa? Como você pode escapar do inferno? Essa lição claramente declara que a fonte do inferno, né, que a origem do inferno, está nos seus próprios pensamentos não amorosos. Uma vez que a sua mente é a origem desses pensamentos, isso significa que você tem o poder dentro de você para mudá-los. Seus próprios pensamentos não amorosos devem ser vistos de forma diferente, se for para que você obtenha a salvação. Nós dizemos que os pensamentos são sem significado e não têm a habilidade de impactar a verdade, né? A gente falou isso lá nas primeiras lições, né? Então, como podem os seus pensamentos não amorosos criar um inferno na sua vida, né? Um inferno aqui vivo, né? Embora os pensamentos em si mesmo sejam sem poder, pensamentos elevados ao nível de crenças realmente têm o poder de impactar a sua realidade provisional e como você se relaciona com o seu mundo particular de percepção individualizada, individual. Como pensamentos sem significado se tornam crenças. E aí eu acho que é legal vocês anotarem o que eu vou falar na agenda de vocês. Isso é bastante importante, tá? Quando você julga um simples pensamento como bom ou mal, e aí eu diria certo ou errado, tá? Se eu julgo um pensamento como certo ou errado, tá? Você eleva esse pensamento ao nível de uma crença. As crenças, então, recebem o poder da energia criativa da sua própria mente. Quer dizer, esses pensamentos, eles ficam empoderados e aí eles se tornam crenças. Crenças, as crenças da sua mente podem ou estar alinhadas com a verdade ou com o que é falso. Quer dizer, essas crenças, elas podem derivar de pensamentos do seu ego, ou elas podem derivar de pensamentos que você compartilha com Deus. Se elas derivarem de pensamentos que você compartilha com Deus, então efetivamente elas estarão alinhadas com a verdade. Se elas derivarem do seu ego, da sua mente em ilusão de separação, então elas estão alinhadas com o que é falso,
né? A essas alturas da jornada, especialmente para aqueles de vocês que estão comigo desde o início de 2021, fazendo a leitura lá do A Year of Forgiveness, isso para vocês já deve estar muito claro, né? De você pegar o pensamento na sua mente, puf, pensei e peguei. E aí você já sabe se ele é um pensamento que vem do ego ou se ele vem do Espírito Santo, né? Eu imagino que agora isso já deva estar fácil para vocês. Falsas crenças não têm o poder de modificar a realidade, quer dizer, a realidade real, não o mundo que você percebe, tá? Mas elas impactam a mente delirante daquele que mantém aquela crença, né? Falsas crenças geram um mundo amedrontador que se torna o inferno privado daquele que crê, né? Que crê naquela crença, digamos assim. Então vamos usar aquela crença que eu sempre uso com vocês de exemplo. Homem não presta, né? Então esse pensamento, num determinado momento, ele chegou na minha vida. Eu declarei que ele era certo, né? Eu julguei ele entre certo e errado, eu declarei que ele era certo. Eu julguei ele entre bom ou mal, eu julguei que ele era bom para mim, né? Ele era correto para mim. Então ele se tornou uma crença. Agora, essa crença filtra todos os homens e os comportamentos masculinos dos homens os comportamentos dos homens que se aproximam de mim, né? Então a minha mente cedeu a esse pensamento, a sua força criativa, e ele se tornou uma crença. Até que eu resolva libertar, soltar. Não, isso não me serve mais, isso tô fora, né? Muito bem, deixa eu chegar um pouquinho para trás, que eu acho que a minha cara está muito grande, né? Muito bem, então só um exemplo. Você pode usar o exemplo que você quiser. Você pode falar assim, eu tenho a crença de que dinheiro não dá em árvore. Ok, beleza, isso é uma crença. Aí você vê que ela é certa para você, que ela é válida para você. Ela não é verdadeira. Tanto que tem um monte de milionário aí que ganha dinheiro do nada, né? Então, veja como você está escolhendo em que você acredita. Seja consciente, seja inconscientemente, tá bom? O nosso trabalho aqui é trazer todas essas bobagens que o seu ego fala para você, a sua consciência, e levar essas bobagens à luz do Criador. É isso que a gente está fazendo aqui, todos os dias, né? Há 1 ano e 39 dias, né? Muito bem. Você pode apenas abençoar o mundo quando você vê a si mesmo como inteiro, quer dizer, como santo, quer dizer, como isento de pecado, né? O Tom definiu há 2 lições atrás ou 3 que para ele santo é inteiro, né? Ele vê dessa forma. Então, quando você se define inteiro, então você é santo, você é puro, você é íntegro, você está lá na sua conexão com o Criador, com Deus. Sem essa crença na sua santidade ou inteireza ou completeza, você fará demandas adicionais em cada situação. Sobre qualquer situação. Você vai apenas dar para receber, para conseguir de volta. Essas contrademandas são feitas para preencher as suas necessidades percebidas. Quando você faz demandas, quando você faz exigências, o seu foco está em algum resultado antecipado. Acreditando que você deve ganhar algum tipo de recompensa, você está constantemente julgando cada momento como bom ou ruim, bom ou mal. Quer dizer, se eu consigo é bom, se eu não consigo é ruim, é mal. Seu ego é uma grande máquina de julgar. Julgamentos egóicos elevam pensamentos inocentes ao nível de crenças poderosas. Quando você julga alguma coisa como bom ou mal, boa ou má, aquele momento se torna uma fonte de culpa, né? Culpa para você, culpar o outro e de medo. Você se torna um atirador de culpa e um apanhador de culpa, né? Ele está fazendo aqui uma analogia com o jogo de beisebol dos americanos, tá? Culpar outra pessoa
culpe outra pessoa e você meramente projeta a sua culpa sobre ela, enquanto finge ser uma vítima inocente. Mas, mesmo vítimas inocentes devem se sentir culpadas sobre permitirem a si mesmas serem vitimizadas. A culpa é o inferno, né? Então, mesmo quando eu estou aparentemente na minha posição de vítima, eu também me sinto culpada. Eu me sinto culpada porque eu me coloquei naquela posição de vítima, né? É disso que ele está falando aqui. Porque eu me permitir, me desculpem, eu me permitir estar naquela posição de vítima. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a gente já sabe que não somos vítimas do mundo que vemos. Beleza? Muito bem. Quando você não está inteiro, não é inteiro, né, ou não se percebe inteiro, você percebe forças externas que podem roubar de você a sua paz e felicidade. Você não percebe a si mesmo como um aprendiz, nem percebe tudo como acontecendo no seu maior interesse, né, no seu melhor interesse, para o seu bem maior, para o seu melhor. Sua crença egóica em vítimas e algozes desova, né, dá origem aos seus pensamentos não amorosos, né? Porque, por causa do seu sistema de crenças, você julga e o seu mundo externo se torna um reflexo da culpa da sua mente interna. A salvação significa que você deve escapar dos seus próprios pensamentos não amorosos. Vou ler de novo. A salvação significa que você deve escapar dos seus próprios pensamentos não amorosos. Ah, Jaque, eu não preciso escapar daquele meu marido que me bate? Não. Você precisa escapar dos seus próprios pensamentos não amorosos a respeito do seu marido, principalmente a respeito do seu pai, a respeito dos homens em geral, que são refletidos fora de você como um homem se tornando o seu agressor. E você precisa também se liberar da culpa que você mesma sente de se permitir ser agredida por esse homem, tá? E vocês podem aqui, como eu sempre digo, estou usando o exemplo do marido agressor porque, por acaso, eu sou mulher, né? Mas você pode inverter isso, né? Você pode falar de uma esposa que trai o marido, por exemplo. Uma mulher que bate no marido é mais difícil, ainda que eu conheça algumas, não apenas uma, não, conheço algumas que batem também, que agridem, tá? Mas aí isso definitivamente não é importante, né? Porque quem bate em quem é vítima, quem é agressor, tá tudo na mesma frequência. E o que a gente quer corrigir aqui é essa frequência. A gente não quer entrar no julgamento de quem é o algoz, de quem é a vítima, né? Porque se eu sou vítima de alguma coisa, é dos meus próprios pensamentos não amorosos, né? E aí que a salvação entra. Aí que é a minha santidade, a minha conexão com a minha consciência crística, com Deus, é que vai me salvar, né? Que vai me trazer essa mente certa, que vai me trazer essa mente pura, essa mente limpa, essa conexão com a minha inocência, tá? Você não pode fazer isso. Ah, tá. Então deixa eu repetir a frase para vocês lembrarem. A salvação significa que você deve escapar dos seus próprios pensamentos não amorosos. Ah, credo, não acredito. Pode acreditar. Pode acreditar. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ver que a sua vida vai melhorar. E um pensamento não amoroso é um pensamento que não tem realidade e existência verdadeira. Então, por exemplo, o pensamento de que quem ganha dinheiro é desonesto, você pode falar, poxa, mas esse não é um pensamento não amoroso. Esse é um pensamento não amoroso, né? E é um pensamento falso. Ou que dinheiro não dá em árvore, isso é um pensamento falso, né? Então, quanto mais você se libertar dos pensamentos do seu ego, mais a sua vida vai melhorar em todas as áreas, né? E você pode fazer listinhas das suas crenças a respeito da família, a respeito dos relacionamentos, a respeito do trabalho, né? E a respeito de Deus, do que você quiser, para você trazer bastante à tona o que está lá escondido dentro da sua mente que o seu ego não quer que você veja, tá? Então, você não vai poder fazer isso
Você não pode escapar, né, dos seus pensamentos não amorosos, você não pode fazer isso dentro do sistema de pensamento baseado no medo que gerou esses pensamentos em primeiro lugar. Como? Como é que eu vou tomar um banho se eu estou numa piscina cheia de água suja? Se eu moro nessa piscina? Ah, não, preciso tomar um banho. Não, mas eu moro numa piscina cheia de água suja, que é o ego, né? Eu estou imerso naquilo. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que sair, né? Eu tenho que ir para o outro sistema de pensamento, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Você precisa de um novo plano. Você precisa de um sistema de pensamento baseado no oposto do medo e da culpa, que são o amor e o perdão. Perguntinha: se você adotasse uma atitude de ser um contínuo aprendiz e se desse conta de que tudo está acontecendo na sua vida para o seu mais alto bem, o que ou quem estaria lá do lado de fora para você culpar? Hã? Tudo está acontecendo para o seu mais alto bem. Já que você está dizendo que o meu marido me bate para o meu mais alto bem, sim, estou. Porque é o fato de você apanhar do seu marido que vai fazer a sua vida ficar tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que você vai procurar um despertar espiritual. E se está aqui comigo, já procurou. E talvez já tenha achado, né? Então, tudo está sempre acontecendo para o seu bem maior, né? Aí eu vou comentar algumas observações de Helen Schucman, né? A escriba de Um Curso em Milagres, que canalizou Jesus Cristo falando com ela, né? A sua santidade é a salvação do mundo. Uma vez que a minha santidade é a resposta a todas as questões, aqui nós encontramos a resposta da questão. Se a culpa é um inferno, o que é o seu oposto? A resposta: a minha santidade, que é a minha salvação. Qual é o oposto da culpa, que é o inferno? É a santidade, que é a salvação. A resposta à pergunta de abertura da lição, então, é basicamente a ideia para o dia. Pensamentos não amorosos estão nos mantendo no inferno, porque eles nos causam culpa. E, como já nos foi dito acima, a culpa é o inferno. Muito bem. Mas calma, ainda vai piorar muito. A gente ainda não leu o Dr. Kenneth Wapnick. Ainda vai piorar, fique tranquilo. Se você está achando ruim, fique calmo, ainda vai ficar bem pior. Então vamos passar para o Dr. Joshua David Stone. Queridíssimo, amado Dr. Joshua. Colocamos aqui que a sua santidade envolve e abençoa tudo. Nessa lição, vamos estabelecer que a sua santidade é a sua salvação. Isso é um fato, pois somente quando alguém possui sua santidade, identidade e natureza crística, é somente aí que a salvação vem. Um dos ensinamentos mais profundos no livro Um Curso em Milagres é que a sua salvação não vem de Deus, mas que ela vem de você mesmo. Por essa razão, Deus já deu a você tudo. Deus nunca nos expulsou do Éden ou removeu algo de nós. Fomos nós que nos separamos de Deus. Nós fizemos isso ao abraçarmos uma identidade e um sistema de pensamento ilusório, baseado na crença errônea de separação e de superidentificação com a matéria, quer dizer, com o ego, com essa realidade virtual aqui de terceira dimensão. No começo, Deus nos criou como o Cristo e ainda somos o Cristo. Nós sempre fomos o Cristo e sempre seremos o Cristo. Aqui diferenciando Jesus, a pessoa, da palavra Cristo, que quer dizer consciência crística, tá? Jesus era o Cristo porque estava 100% identificado com a consciência crística dele. Deus nunca nos tirou nada. Cair na matéria não foi uma punição, mas sim um presente e uma oportunidade divina. Cair na matéria não criou a consciência de separação da queda, mas o pesar erroneamente a criou. O ponto-chave aqui é que Deus não criou o pensamento errôneo. Nós o criamos com o nosso livre-arbítrio.
Assim, meus amados leitores, Deus não necessita nos dar a salvação, precisamos dar a nós mesmos a salvação. Nós fazemos isso ao removermos o pensamento do ego negativo e o substituirmos com os pensamentos da consciência crística. Fazendo isso, podemos retornar à unidade com Deus, nesse instante sagrado, demonstrando a consciência crística total no nível espiritual, psicológico e terreno, de uma forma integrada na nossa vida diária, em cada momento em que podemos permanecer nesse estado de salvação, amor incondicional e unidade. Somente o pensamento do ego negativo nos afasta da nossa compreensão de Deus a cada momento. Em cada momento de nossas vidas que demonstramos consciência crística, ao invés de consciência do ego negativo, e praticamos as outras lições espirituais e terrenas do caminho espiritual, nós crescemos em compreensão e iniciação. Nós damos a salvação a nós mesmos em cada momento das nossas vidas, praticando a santidade. Um outro modo de dizer isso é que praticamos demonstrando a presença de Deus. O caminho espiritual é bem simples. Se você quer estar com Deus no céu, então haja como Deus na terra. Nós perdemos a nossa salvação por por não agirmos como Deus na terra. Não agir como Deus significa que você está deixando que a mente do ego negativo, do seu eu inferior e do medo seja o seu guia, ao invés da mente crística, do Espírito Santo e da poderosa presença eu sou. Na verdade, nós somos tudo e temos tudo. A questão-chave é: nós queremos dar a salvação a nós mesmos, tendo a clareza e a vigilância para remover o ego negativo e mantê-lo afastado de nossas mentes e substituí-lo com o pensamento crístico? Isso não é algo que Deus possa nos dar. Também não é algo que o Espírito Santo, a sua poderosa presença eu sou, os mestres ascensionados ou os anjos possam lhe dar, porque eles não podem controlar a sua mente. Claro, isso é um trabalho pessoal e intransferível. Eles podem ajudar no processo, podem ensiná-lo a pensar e a clarear a programação do ego negativo de sua mente. Entretanto, eles não podem controlar a sua mente. Como diz o ditado, você pode levar um cavalo até a água, mas não pode fazê-lo beber água. Na verdade, esse manual, esse livreto aqui, e Um Curso em Milagres estão lhe oferecendo a salvação em uma bandeja de prata. Tudo o que você tem que fazer é aplicar esses insights e ferramentas, e você experimentará os resultados instantâneos. Você deve dominar e controlar a sua mente, pois ninguém, nem mesmo um ser espiritual, pode fazer isso por você. Aos olhos de Deus, você já tem a salvação. A questão é: você quer dar a salvação a você mesmo? Como diz o curso, a queda nunca existiu. Nós apenas pensamos que tenha existido. Assim, a perda da salvação nunca existiu. Apenas pensamos que a tínhamos perdido. Você dá a si mesmo a salvação a todos os momentos em que pensa com a sua mente crística, que cria somente sentimentos e emoções crísticas, bem como comportamentos e energias crísticas. Isso mantém você em harmonia e em sintonia com o amor incondicional e em equilíbrio com a sua chama trina de amor, sabedoria e poder. Aqui ele está falando do verdadeiro poder, que é o poder de ser quem somos, tá? Aprendendo a demonstrar que é um Cristo integrado na Terra, você está dando a si mesmo a salvação, porque você está em harmonia e unidade com Deus, de uma forma equilibrada. Assim, sua salvação vem pelo reconhecimento desse instante sagrado, de que você é o Cristo, assim como seu irmão e irmã. Você alcança a salvação a cada momento de sua vida, demonstrando ser um Cristo integrado na Terra, de uma maneira integrada. Em última análise, nós já alcançamos a salvação neste instante sagrado, e nós também compreendemos a salvação em nossas vidas, demonstrando sermos um Cristo integrado, de um modo equilibrado. Nós estamos em unidade com Deus agora, e podemos permanecer nesse estado todas as vezes que escolhemos o pensamento crístico, ao invés do pensamento do ego negativo. Assim, Deus não está nos dando nada, porque nós estamos dando a salvação a nós mesmos, mantendo os nossos ideais
crísticos. Toda vez que nos afastamos de nossos ideais crísticos, não estamos nos dando a salvação. Deus não está nos tirando nada, nós estamos nos tirando. Não há julgamento quando fazemos isso, e tudo está perdoado. A nossa falta de compreensão não tira a verdade do nosso ser, ela apenas caiu de volta no sono nesse momento. Isso não importa, pois em um novo momento sempre nos é dado nessa vida ou em outra. É apenas uma questão de tempo quando aprenderemos essas lições. Não é necessário aprender com um curso em milagres ou com esse manual, mas essas lições devem ser aprendidas de alguma forma. É um curso necessário. Você pode levar uma eternidade para aprender essas lições, ou pode aprendê-las agora, que é o nosso propósito, né? A escolha é sua. A realidade é que quando você escolhe o ego negativo, você estará criando sofrimento para si mesmo e para os outros também. Quando você escolhe a consciência crística, você escolhe o amor, a alegria, a felicidade e a paz interior. Você não precisa ser perfeito para compreender Deus, porque o perdão dos erros e o estudo das lições o colocaram de volta na compreensão de Deus. Assim, peça a Deus, ao Cristo, ao Espírito Santo e à poderosa presença Eu Sou, para ajudá-lo a dar a salvação a si mesmo. Você já a tem na realidade, porque Deus nunca lhe tirou nada. Mas a questão é, você continuará a dá-la a si mesmo, por sempre pensar com a sua mente crística e não com a mente do ego negativo? Assim, possuindo a sua verdadeira santidade, a natureza crística, e vendo nos seus irmãos e irmãs, né, a sua natureza crística, a salvação virá. Possuindo a sua santidade, você possuirá a sua identidade crística e a sua consciência crística. Possuindo a sua santidade, você verá a vida com os olhos de Deus e com a visão de Deus, e você será uma demonstração viva do amor de Deus na Terra, de uma maneira equilibrada e integrada. Por essas razões, sua santidade é a sua salvação. Vocês sabem que quando eu li esse livro dele, que foi em 2020, né? Eu ia lendo esse livro do Joshua David Stone e eu ia sentindo as mudanças no meu corpo. Muito louco, muito louco. Eu ia sentindo, sabe, a minha mente, como se lixo, massa mental negativa, né, como a gente fala no Renascimento, como se a massa mental negativa estivesse saindo. Então, lembro a todos que ainda não pegaram o PDF, que se inscrevam no meu canal no Telegram. Algumas pessoas estão me pedindo o link do convite. O link já está aqui na descrição do canal no YouTube. Você vai lá em Alquimia dos Milagres, aperta e vai em Sobre. Aí quando você chegar em Sobre, tem a descrição do canal e ali tem o link do convite do grupo do Telegram. E aí vocês pegam esse texto lá. Hoje eu vou botar mais um presentinho para vocês lá e amanhã e aí vocês me contam o que vocês acharam, tá? Me contem nos comentários ou no Instagram ou aqui no YouTube, tá bom? Eu vou botar um presentinho até o final do dia, que eu consegui encontrar aqui, que estava escondido nos meus arquivos, tá bom? Eu não estava conseguindo achar. Agora vamos sofrer um pouco mais. Vamos ler Dr. Kenneth Wapnick, né? Que vai mostrar o quão no início de nossa caminhada nós estamos, né? Vamos nos divertir com as pequenas broncas e puxões de orelha que Dr. Kenneth nos dará. Minha santidade é a minha salvação. Há duas formas de responder a essa questão. No nível, que é o mais evidente, a resposta é o título da lição. O oposto da culpa é a santidade. E o oposto do inferno é a salvação. Não obstante, como veremos no segundo parágrafo da lição, vocês estão com a lição abertinha aí, outro oposto da culpa é de que a culpa é o inferno, é que a culpa é o céu. Como, Jaque? Mas como a culpa vai ser o céu? A culpa é o céu para quem? Crianças, alunos de meu coração, alunas de meu coração. Antes de dar prosseguimento ao texto, faço essa pergunta para vocês, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada. Para quem a culpa é o céu?
Quem não pode viver sem culpa? Quem não pode viver sem culpar? Agora eu continuo, agora que vocês já pensaram. E todos já têm a resposta, obviamente. Escreve aí no seu caderninho. Para quem a culpa é o céu? E aí, quando você estiver se culpando ou culpando alguém, você vai lembrar de mim. E eu vou falar uma das frases mais impactantes que eu já ouvi na minha vida inteira, que foi uma das maiores chaves para eu crescer psicologicamente, espiritualmente, foi dita pela minha professora de um curso de milagres. Culpa é ilusão de onipotência. Escreva no seu caderninho, na sua agenda. Culpa é ilusão de onipotência. Culpa é ilusão de onipotência, tá? Quando você está se culpando, você está tentando usurpar o lugar de Deus. Frases dela. Ela falava isso. Foi a coisa mais impactante que eu ouvi em 10 anos de estudo. Para minha estrutura psicológica, que sempre fui uma pessoa extremamente culpada, tá? Bom, então ele diz assim, o outro oposto é que a culpa é o inferno, de que a culpa é o inferno é de que a culpa é o céu. E isto não é o que a maioria dos estudantes de um curso em milagres acredita com respeito ao texto. O problema é que uma vez que você entenda o que o curso está dizendo, o que significa que você deixou de lado a culpa, o especialismo, o investimento em ser um indivíduo, o que fica, o que resta é simplesmente a verdade. Então você lê um curso em milagres nesse estado mental e sempre é simples e claro, isento de ambiguidade. O que faz com que seja difícil de entender um curso em milagres não é a linguagem, o verso de pentâmetro iâmbico, né? O curso em milagres, para aqueles de vocês que não sabem, ele foi todo escrito, ou a maior parte dele no início não, porque parece que no início a Helen não entendia muito bem Jesus. Ele foi escrito na língua inglesa, tá? Em pentâmetro iâmbico, que é um formato literário usado por Shakespeare. Olha como Jesus é chique. Então aí ninguém entendia nada, né? Ele diz aqui, ele reforça, né, que é na versão inglesa, que é a versão original, e que é uma versão que foi ditada em inglês americano, né? Graças a Deus o inglês que eu estudei foi inglês americano. Até nisso, Jesus foi sensacional comigo de me botar numa escola de inglês americano, porque me ajuda muito, né, a compreender aqui os originais dos autores que escreveram em inglês, né? Muito bem. O que faz com que seja difícil de entender não é a linguagem, o verso de pentâmetro iâmbrico, nem qualquer outro aspecto da sua forma, quer dizer, da forma do curso, senão que você não está disposto a entender o curso. Cruzes, então eu não entendo porque eu não quero entender, é isso que Jesus nos diz. Isso não tem a intenção de ser um ataque nem uma condenação, quer dizer, o que ele está nos dizendo, o Kenneth Wapnick. Simplesmente um meio de te ajudar a entender por que é tão difícil para você compreender o curso, para não falar de praticá-lo. Enquanto você siga com a intenção de manter a sua mente escondida, de fazer com que o corpo seja real e de dar suma importância à individualidade, encontrará o que esse curso achará o que esse curso diz terrivelmente ameaçador. Então, será inevitável que a defesa natural contra a ameaça que você percebe seja obscurecer o que diz. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o curso é óbvio, que a gente pega o curso e não entende, que a gente não quer entender, que a gente não quer se desfazer do ego. Isso realmente é chocante. Você não pode entender um curso em milagre sem deixar primeiro que ele entre dentro de você. Uma vez que você faça isso, descobre que quando você lê algo que faz uma semana, um mês ou um ano não tinha sentido, as palavras saltam repentinamente da página e estão totalmente livres de ambiguidade. Gente, eu passei por isso.
uma centena de vezes. 1.000.000 de vezes. Eu lia, eu não entendia nada, mas aquilo de alguma maneira entrava, não sei como. Ou eu ia para a aula, eu assistia a aula, de repente eu lia aquilo de novo e falava, gente, como que eu não entendi isso? E eu pego o curso hoje e ainda tem 1.000.000 de sentenças que eu não entendo nada. Sabe o que é nada? Eu leio 10, eu leio 15, eu leio 20 vezes o mesmo parágrafo e eu não entendo nada. Hoje mesmo eu estava lendo este texto e eu falei, Jesus, me ajuda, tá? Porque tá difícil pra cacete. Aí ele me ajudou. Tive que fazer uma oração no meio da leitura, tá? Quando Jesus nos diz aqui, tal como faz em muitos outros lugares, que este curso é simples e claro, não está sendo travesso, nem está zombando de você, simplesmente está dizendo que se não está claro para você, se deve ao fato de que você está se defendendo do curso. E essa é uma declaração pensada, né, e dita originalmente para Helen. Vocês imaginam a Helen Schucman ouvindo Jesus falando o curso é milagres no ouvido dela, em 1965. Essa mulher era um espírito de luz, né? E eu não sei se vocês sabem, mas Helen era judia, tá? Marianne Williamson, talvez a maior escritora popular de Um Curso em Milagres, é judia, tá? Então eu acho que ele pegou os judeus, porque os judeus têm menos ideias pré-concebidas com relação às ideias cristãs do que nós cristãos, entende? Essa é a minha ideia, mas posso ser enganada. Aí olha o que ele fala para Helen. Jesus, esse curso é muito claro. Se você não o vê assim, é porque está fazendo interpretações contra ele e, portanto, não crê no que ele diz. Posto que o que crê determina a tua percepção, aqui é uma referência à projeção que dá lugar à percepção, você não percebe o significado do curso e, consequentemente, não o aceita. Jesus falou isso para Helen. Agora, adivinha para quem ele está falando isso hoje? Para mim e para você, querido, querida. Então, se você não entende, é porque você não o aceita, tá? Então, você acabou de levar a primeira bronca de Jesus Cristo na sua vida. Olha que honra, né? Porque Jesus falou com Helen, assim nós acreditamos, que estamos aqui estudando um curso de milagres, então a gente acredita nessa premissa. Eu acredito 100%, sempre acreditei, eu sinto no meu coração, né? E aí, Kenneth Wapnick copiou a frase, copiou literalmente, não é a frase dele, tá copiada, ele mostra aqui que é um excerto do texto, do livro-texto. Eu estou lendo para você, e estou lendo para mim, né? E aí o que acontece? Você está ouvindo essa bronca e eu estou ouvindo essa bronca, né? Então, Jesus falando conosco hoje, agora, 8 de fevereiro de 2022. Até aqui, nossos santos e brilhantes pensamentos que pensamos que estamos pensando. Muito bem. Então, até aqui, nossos santos e brilhantes pensamentos que pensamos que estamos pensando. Quer dizer, que são as tais das proezas intelectuais das quais ele fala no exercício. Mas já aprendemos que não estamos pensando em absoluto. Em verdade, esses pensamentos profundos, entre aspas, né, quer dizer, as elucubrações intelectuais, não são senão sombra dos pensamentos, do pensamento de medo na mente. A dinâmica subjacente aqui é o nosso medo da claridade, da clareza de um curso em milagres, o que dá lugar à defesa da complexidade. Quer dizer, quando eu tento tornar complexo, na verdade eu estou me defendendo do ensinamento, tá bom? E isto faz com que suas simples verdades sejam temporalmente inacessíveis para nós. Os ensinamentos do curso brilham em nossas mentes como sol e nos dá tanto medo da luz que rapidamente produzimos nuvens, mais nuvens e ainda mais nuvens. São as nuvens da ilustração, né? Que eu mostrei no início aqui, as nuvens de culpa.
Essas defesas, que em outra parte são descritas como símbolos de culpa, ou telas de fumaça, nos protegem da luz da verdade precedente do sol. Assim, no contexto desta passagem, as nuvens representam as nossas elucubrações intelectuais, todas elas desenhadas sob a racionalização de buscarmos a compreensão para nos defendermos da simplicidade dos ensinamentos. No final, a simplicidade da verdade somente pode ser experimentada e não compreendida através do cérebro. Quer dizer, o curso em milagres ele é vivencial. À medida em que você pratica, você vai entender melhor. Então não se preocupe se você lê e não entende. Leia assim mesmo. Isto é o que Jesus explica no texto sobre a complexidade. A complexidade forma parte do âmbito do ego e não é mais do que uma tentativa da parte do ego de querer nublar o que é óbvio. A complexidade não faz parte de Deus. Como poderia fazer parte dele quando ele só conhece o que é uno? Ele somente conhece uma única criação, uma só realidade, uma só verdade e um só filho. Nada pode estar em conflito com o que é um só. Como iria poder haver complexidade nele? Nele, Deus. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Né? Aí ele pergunta aqui, mas você crê realmente que a culpa é o inferno? Aí é que vem. Vocês estão preparados? Sentem-se, apoiem-se, se segurem nos braços da cadeira, tá? Este é o problema. Nós acreditamos que a culpa é o céu, mas não somos conscientes dessa crença. Há uma subseção do texto chamada Os Obstáculos à Paz, chamada Atração da Culpa, né? Na qual Jesus se refere especificamente à nossa atração, a vermos a culpa em outras pessoas. Não obstante, é óbvio que se eu a vejo nos outros é porque quero conservá-la real em mim mesmo. Onde? Na minha mente. Esse é o problema. Cremos que a culpa é o céu e a santidade é a condenação, né? No texto, Jesus diz que o nosso verdadeiro temor não é a crucificação, senão a redenção ou santidade. Na presença dessa santidade, o princípio da expiação, que é a nossa redenção, nosso autoconceito de individualidade desaparece, o nosso ego se vai, assim como nossos problemas e suas falsas soluções, né? Porque todos os problemas são falsos e suas soluções são falsas, porque só existe um problema, que é a ilusão da separação. Não sobra nada senão a luz da verdade, que é o que verdadeiramente nos atemoriza. Esse é o problema. A culpa preserva a nossa individualidade porque nos diz que não olhamos nunca para dentro de nossas mentes. A nossa culpa e auto-ódio são tão assoberbantes, são tão pesados, que se nos aproximarmos deles, seremos destruídos, né? Aqui ele está falando da individualidade no sentido de você se ver separado do outro a quem você culpa, tá bom? Esse é o sentido real aqui. Assim, seguindo a estratégia do ego, que delineamos, que comentamos antes, fabricamos um mundo e um corpo para esconder a horrível verdade com respeito a nós mesmos. Assim, nós não somos conscientes de que a culpa é a escolha que fazemos para preservar a nossa individualidade, fabricando pensamentos imaginários que a equiparam, a individualidade, com o pecado e a culpa, que merecem castigo. Tudo isso fica protegido pelo mundo e pelo corpo. Lembrem-se, ele está falando do mundo da terceira dimensão, do corpo de terceira dimensão, do mundo de realidade virtual que todos nós estamos aqui experimentando no nosso delírio coletivo, tá? Que mantém oculto o horror da nossa culpa. Então, quando Jesus pergunta, você crê que a culpa é o inferno? Respondemos enfaticamente, não.
A prova de que respondemos assim é que estamos aqui, na terceira dimensão, como corpos e personalidades. Jesus sabe que isso é um fato no universo de percepção, né? Quer dizer, no universo fenomênico, no universo de terceira dimensão, e aí ele continua aqui com o texto do exercício, né? Que ele diz: se você acreditasse que a culpa é um inferno, você não precisaria nem do livro de exercícios em absoluto. Ninguém precisa praticar para obter o que já é seu. Muito bem. Esta é a réplica de Jesus, quer dizer, a resposta de Jesus, quando ele diz que você não pode entender o seu curso, quer dizer, o curso de Jesus, que é demasiado complicado, difícil ou complexo. Ele está te dizendo que esse não é o problema. Quer dizer, e Deus pensa de outra maneira, né? Ele está citando aqui uma linha do texto. Jesus te diz: eu penso de outra maneira. O problema é que você acredita que a culpa é o céu e não acredita que a culpa é o inferno e que a tua santidade é a tua salvação. Está claro que aqui Jesus não nos está atacando, não está atacando nem julgando ninguém. E ele diz: não serás capaz de aprender este curso enquanto não escute o que eu estou te dizendo. Que é que você não quer aprender este curso. Seu ego não quer isso. Traga a mim o teu medo de aprender para que eu possa te ensinar que um curso em milagres te ajudará e não te causará dano. Então façam isso hoje, tá, gente? Levem a Jesus, ao Divino Espírito Santo, o medo de aprender um curso em milagres. Eu já fiz isso, tá? O amor não te abandonará e nem te trairá e nem te crucificará. Simplesmente te aceitará como o Cristo que você é. Você é esse amor do qual você tem medo. Você é esse amor do qual você tem medo. Essa passagem também apela à nossa humildade. Jesus nos informa amavelmente que ainda somos crianças espirituais. Ai, Jesus. Bebês no bosque do ego, que necessitamos de um irmão maior, sábio, que nos dê sua mão amável e nos guie. Quem é esse irmão mais velho? Ele, Jesus. Enquanto nos identifiquemos com nossos eus físicos e psicológicos, necessitaremos de um curso em milagres como meio através do qual Jesus nos guia através dos escuros matagais do sistema de pensamento do ego, até a luz da verdade que brilha um pouquinho além deles, ou melhor, exatamente além deles, dos matagais, do pensamento do ego, do sistema de pensamento do ego. Só a arrogância do ego nos faria acreditar que estamos, que não necessitamos dessa ajuda, né? O mundo não é mais do que um espelho daquilo que você crê que seja, e, portanto, a salvação do mundo e a tua são idênticas. Ter e dar e receber, ter e ser, todos se equiparam no curso e, portanto, são o mesmo. Se a realidade do amor, que é a única realidade, é a unidade perfeitamente indiferenciada e nada mais, então o que tenho é o que eu sou, o que dou é o que eu recebo. Uma vez mais, são o mesmo. O que tenho é o que sou, o que dou é o que recebo. O que dou é o que tenho e o que tenho é o que sou. E o que dou é o que recebo. Então, o que recebo é o que sou, porque o que recebo é o que tenho, né? Os quatro são sinônimos: ter e dar e receber, ter e ser, com a dinâmica que diz que o amor é. E não há nada mais, e que não há nada mais. Neste mundo, por suposto, supostamente, obviamente, desculpe, ter, ser, dar e receber estão separados. Se eu te dou algo, deixo de tê-lo. Essas frases, ademais, ressaltam a necessidade de que aceitemos a expiação, quer dizer, a correção, dos nossos pensamentos equivocados, para nós mesmos, não para algum outro. Não posso ser de ajuda para os outros se sigo sendo um curador não curado. O que eu posso te dar a não ser a consciência que eu já tenho?
É isso. Um curso em milagres não terá... Em um curso em milagres, nada terá sentido para você, intelectual ou experiencialmente, a menos que você se dê conta de que tudo é um, tanto dentro do sonho do ego como no céu, seu céu com letra maiúscula. A culpa que está na tua mente errônea é a mesma culpa que está em todos. E igualmente ocorre com a tua mente correta. Se você perdoa uma pessoa, perdoas a todas, porque todas são a mesma. O perdão deve começar e acabar ali onde é necessário, em nossas mentes, onde se fez a escolha original em favor da culpa. Já vimos que à medida que aceitamos a salvação para nós mesmos, ela se estende automaticamente através de nós para abraçar a filiação como um. Não tenho que me preocupar em salvar o mundo ou de melhorar uma condição terrível, seja global ou pessoal. Vou ler de novo. Não tenho que me preocupar em salvar o mundo ou de melhorar uma condição terrível, seja global ou pessoal. Somente tenho que me preocupar em salvar a mim mesmo, que significa pedir a Jesus que me ajude a olhar de outra maneira as minhas decisões e pensamentos equivocados. À medida em que você aplique os exercícios ao teu mundo, todo um mundo se beneficiará. Linha do livro de exercícios. Obviamente, isso não tem sentido desde o ponto de vista do mundo. Assim, quando os estudantes fazem essa lição, pensando ainda que são pessoas reais, vivendo no mundo ao que podem salvar, mal interpretam o ensinamento de Jesus de que o mundo não existe. Aqui Jesus está nos ensinando que se eu me salvo a mim mesmo e tomo a ele como meu mestre em lugar do ego, o mundo inteiro também se salva, porque o mundo está na minha mente. A unidade do mundo reflete a unidade de nossas mentes, uma unidade que permanece em unidade consigo mesma, posto que as ideias não abandonam a sua fonte. Cruze, 52 minutos. É disso... então, aí ele está falando, né, de que a sua santidade significa o fim da culpa e, portanto, o fim do inferno. É disso que temos medo, portanto, escolhemos ser ímpios. Quando atacamos aos outros, seja com nossos pensamentos, palavras ou ações, tentamos provar que somos ímpios e que não merecemos amor. É muito simples. Somente há uma motivação específica: seguir sendo culpado. Se você é culpado, você tem razão e Jesus está equivocado, porque ele, Jesus, te disse que você era santo. Então, essa é a resposta do ego ao seu ataque. Eu vou te ensinar. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou pensando. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu não estou fazendo e olha o que eu não estou pensando. Tem que entrar em contato, você tem que entrar em contato com a motivação subjacente que quer demonstrar que a culpa não é um inferno, mas o céu. Uma vez que esteja atrapado no redemoinho da culpa, o teu sistema de pensamento evolui rapidamente até querer que a culpa resida no outro, projeção, e não em ti mesmo. Tal projeção é o céu do ego, posto que protege a falta de perdão de nós mesmos e que, portanto, protege as nossas identidades individuais e cheias de culpa. Preservar essa identidade é a motivação última dos nossos pensamentos de julgamento e ataque. Aí ele diz, aí ele vai comentar o fato de que Jesus não sabe desse mundo, né? Tendo estabelecido o que Jesus diz aqui implica claramente que Deus não sabe desse mundo, quer dizer, desse mundo de realidade virtual, de terceira dimensão, que é o mundo falso. Este é um mundo ímpio, procedente de um pensamento ímpio. E Deus não conhece a seu filho num estado ímpio. Se o conhecesse, o estado ímpio seria real e a dualidade seria a verdade do reino dos céus. Ainda que o ego se sinta furioso quando se diz que Deus não sabe dele, em verdade este é o pensamento mais reconfortante de todos. Se Deus não sabe de ti, então tu, o Filho de Deus separado, não existe.
Não tem existência verdadeira. O ego não tem existência verdadeira, né? Por isso que a gente adoece, envelhece e morre. Mas o que Deus conhece, sim, existe. O ser verdadeiro que você é, o Filho de Deus, a consciência crística, né? Aí ele vai comentar outra frase do livro de exercícios. Esta é uma afirmação surpreendente e inequívoca de que você somente necessita ser salvo dos seus pensamentos. O problema é que não conhecemos os nossos pensamentos porque pensamos que nossos pensamentos fugiram e existem fora de nós. Por isso, eu venho dado ênfase ao fato de que Jesus ressalta a necessidade de buscarmos em nossas mentes, né, os nossos pensamentos. Seguramente, um dos temas mais importantes dessas lições é olharmos em nossas mentes em busca dos pensamentos não amorosos, os pensamentos do ego. Ocasionalmente, Jesus nos pede que busquemos pensamentos amorosos, como ocorrerá em breve, mas em geral ele dá ênfase nos pensamentos não amorosos porque eles são os problemas. São eles que necessitamos levar diante da luz da verdade. Uma vez que a sua obscuridade, escuridão se dissipe, os pensamentos amorosos simplesmente são. Né? A gente tira tudo que impede que nós acessemos o nosso verdadeiro ser, os nossos pensamentos amorosos que compartilhamos com Deus. É imperativo para a tua salvação que veja as situações, o mundo de outra maneira. Como você pode vê-los de outra maneira se não os vês em absoluto? Por isso tens que buscar em tua mente os pensamentos não amorosos. Jesus já te disse que entende que você não entende do que está falando. Ademais, seguramente, você não aceita seus ensinamentos porque não crê que a culpa seja o inferno. A ideia que aqui se apresenta, portanto, é que você não finja ser um estudante maravilhoso que acredita em tudo que essas lições dizem. O que faz de você um estudante maravilhoso de um curso em milagres é se perdoar por não acreditar em tudo aquilo que você vê aqui. Perfeito. Perfeito. Né? Por isso que é tão difícil essa prática, né? Porque aqui se pede muita humildade. Eu não estou entendendo nada. Recorde, a ideia de levar os nossos pensamentos não amorosos diante do seu amor, para que ele possa reinterpretá-los para nós. Por isso, o nosso reconhecimento e aceitação da sua presença em nossas mentes é tão essencial para a nossa cura e salvação. Aí ele fala, né, sobre a linha de prática. Os meus pensamentos acerca de fulaninho me mantêm no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Jesus se refere a isso no texto quando diz: a tua tarefa não é ir em busca do amor, mas simplesmente buscar e encontrar todas as barreiras dentro de ti que você levantou contra ele. Esse aspecto do nosso processo de perdão é tão essencial que poderia ser repetido em todas as lições. Temos que nos manter continuamente vigilantes diante dos nossos pensamentos não amorosos, a fim de levá-los diante da presença do amor, né, em nossas mentes, que os dissipa amavelmente com o seu resplendor. Nossa tarefa, uma vez mais, é somente buscar e encontrar o trabalho de retirá-los, né, iluminá-los, curá-los, pertence ao Espírito Santo. Mas aí eu tenho que pedir: eu achei esse pensamento aqui, meu Divino Espírito Santo, corrige ele para mim, por favor. Corrija a minha mente, por favor, para que eu não tenha mais esse tipo de pensamento. Aí ele vai falar aqui da prática do dia, eu não vou ler. Fala que a gente pode ser flexível, muito bem. E aí ele termina dizendo: a minha santidade é a minha salvação dessa situação. À medida em que possamos responder rapidamente às tentações do nosso ego de sentir culpa ou ira, quer dizer, eu vim para cima de mim, me bater, ou eu ficar irada com o outro, culpar o outro, nessa medida progrediremos até o objetivo de sabermos que a nossa santidade é a nossa salvação e que somos santos. Ai, gente, 1 hora. Então, como é a prática disso aqui em 1 minuto, né?
Então, a minha santidade é a minha salvação. A minha conexão, a minha lembrança da minha identidade crística é a minha salvação. Então, é como se eu estivesse lá na minha meditação, na minha oração, né? Me enchendo de luz. Quando eu me conecto, quando eu medito, quando eu oro, quando eu faço a minha lição, eu me encho de luz, não é isso? E aí é essa luz que eu vou começar a projetar no mundo fora. E é essa luz que vai começar a iluminar as trevas da minha vida. Essa luz aqui é a minha salvação. E essa luz é minha. Essa luz me pertence. Essa luz aqui é uma metáfora para vocês do que é a salvação de vocês, né? Que é vocês se identificando com a própria consciência crística, com o Filho de Deus em vocês, que é maravilhoso, inteiro, perfeito, pleno, completo, isento de pecado. Tá bom? Então é isso que você vai projetar no mundo. Então a minha santidade, com relação a essa situação que eu estou no inferno, a minha santidade é a minha salvação. A minha conexão com a minha luz interna, com a minha inocência, com a minha pureza, com o meu ser real, é que vai me tirar desse estado mental que se tornou um inferno para mim, tá? O inferno é um estado mental, tá bom? Antes de ser um lugar do lado de fora, ele tem que ser um estado mental. Então eu vou me conectar com o céu dentro de mim. E eu me conecto com o céu dentro de mim, me conectando com a minha consciência crística, que o Joshua David Stone falou tão brilhantemente, tá bom? Então hoje eu vou pedir a vocês que se olhem no espelho e falem para si mesmo, para si mesmos. Você é puro, você é inocente, você é perfeito, você é completo, você é maravilhoso, você é isento de pecado, você é luz, você é inocente, tá? E veja como você se sente diante disso. Bom, meus amores, era esse o recado de hoje, tá? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e, se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã. Um beijo imenso.